O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos amigos, amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A liturgia de hoje nos recorda algo importante que deve ser colocado na nossa vida, compreendendo uma coisa: que o amor a Deus e o amor ao próximo, eles precisam caminhar juntos, eles estão juntos, tão juntos que não podem ser separados. E aqui usarei das palavras de São João para que isso seja melhor compreendido. São João, na sua primeira carta, vai dizer que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, São João vai dizer que é um mentiroso. Olha só a palavra dura que São João usa. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. E aqui São João está nos ensinando exatamente esta comunhão, algo que está entrelaçado: o amor a Deus e o amor ao próximo. Os próprios mandamentos, o Senhor resumiu em 2, mas no fundo está resumido em 1: amar a Deus e amar ao próximo. Olha só, sempre essa comunhão, amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, a partir dessa compreensão, nós podemos agora melhor compreender o texto bíblico de hoje de Levítico, mas também do Evangelho e a comunhão que há entre as demais leituras, entre ela o Salmo e a segunda leitura. Primeira coisa é isso: amor a Deus e amor ao próximo, essas duas coisas estão juntas, entrelaçadas. A ponto, como eu vos relembrei de São João dizer isso: se alguém que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é um mentiroso. Com isso, nós compreendemos agora uma regra de ouro do Evangelho. E qual é essa regra de ouro do Evangelho? O amor
ao próximo, independente de quem é esse próximo. Aqui que está. Amor ao próximo, independente de quem é esse próximo. Vamos lá para o Evangelho. Vós ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Muitas vezes o nosso próximo é o nosso inimigo, mas esse inimigo nosso, segundo a regra de ouro do Evangelho, deve ser amado. Ninguém é digno do nosso ódio ou rancor, mas todos são dignos do nosso amor e, portanto, do nosso perdão. E aqui a grande mudança no cristianismo, a grande mudança a partir do ensinamento de Jesus, porque antes não era assim não. Podia-se amar a Deus e o próximo ficaria em segundo plano, em terceiro ou quarto. Tanto é que o Senhor começa falando, dizendo assim: vós ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus pega de um ditado popular do contexto para falar para eles dessa mudança que estava tendo a partir dele. Vós ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. É como se dissesse: olha, era assim, né? Até então você tinha aprendido desse jeito, né? Agora deixa eu ensinar da forma certa. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. E assim toda a narrativa que nós acabamos de ouvir. Há uma ruptura entre o modo de amor que até então existia com o modo de amor a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante essa compreensão. Olha a palavra que eu usei: ruptura, romper, cortar. Antes era assim, agora não é mais assim. Ruptura. Eu, porém, vos digo: se antes era assim, agora não será mais. Portanto, amados irmãos, é preciso nós, com o auxílio da graça divina, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, entre eles o amor ao próximo. Repito, independente de quem é o próximo. Quem tem próximo perto de nós que é gente boa, é boinha ele, como diz o povo, é joinha, rapaz. Conviver com alguém que nos quer bem, tem coisa melhor do que isso? É ótimo, mas nem sempre o próximo é agradável. Às vezes o próximo é salgado. Às vezes o próximo é difícil de conviver com ele, porque esse próximo nos quer bem, nos deseja o mal, nos quer o mal, nos deseja o mal e às vezes até faz o mal. Para essas pessoas que o Evangelho dá o nome de inimigo. Quem são os nossos inimigos? Aqueles que nos querem mal, aqueles que nos fazem o mal. Mas o que Jesus diz? Esses também devem ser amados. A ponto que ele usa essa analogia: se vós amais somente quem vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Aqui está um ponto muito chave. Nós que assumimos o ser cristão. E o que significa assumir ser cristão? Seguir os passos de Cristo, imitar o próprio Cristo, seguir os seus ensinamentos. Portanto, no que eu digo eu quero e assumo ser cristão, eu estou assumindo as consequências do Evangelho. No que eu assumo ser cristão, eu digo eu quero seguir as regras do Evangelho. E qual é a regra do Evangelho? Nunca devemos desejar mal para quem quer que seja, mesmo que seja o nosso inimigo. Rezai por quem vos persegue.
Se existe algo que nós devemos assim o fazer, é exatamente rezar pelas pessoas que nos perseguem, nos querem mal, nos desejam o mal, e não o contrário. Nós como cristãos temos que ter cuidado nessa questão, porque senão nós justificamos que estamos desejando o mal para a pessoa, porque ela desejou o mal para nós, mas isso não é cristão, isso não é cristianismo. O cristianismo é exatamente o contrário. Quando alguém deseja o mal a mim, o que eu faço? Rezo por ela. Quando alguém quer mal a mim, eu como cristão, devo querer o bem para ela. Quando alguém lá joga uma praga em mim, o que eu tenho que fazer? Jogar praga nela? Não. Rezar, querer o bem e assim por diante. Isto é cristianismo. Hipótese nenhuma, dentro da regra de ouro do Evangelho, nós devemos guardar ódio, rancor dentro do nosso coração. De jeito nenhum, é o contrário. Nós precisamos, por meio do perdão, nos libertar de todo ódio, de todo rancor e de todo ressentimento. E a primeira leitura nos coloca nesta dimensão de nos libertarmos do ódio, do ressentimento e do rancor. E é interessante poder perceber uma coisa nesse cenário todo: o mal que o ódio, que o rancor, que o ressentimento causa para nós. Observe do ponto de vista humano. Vamos dar uma pausa agora, um parêntese. Depois a gente chega na moralidade da coisa, no sentido moral de pecado. Vamos ficar só no sentido prático aqui, para você entender bem o que o padre agora vos fala com base na própria liturgia. O ódio, ele faz mal até fisicamente. Quantas pessoas, por causa de um ódio, por causa de um rancor, a partir de um fato concreto, de alguém que fez mal para ela começa a adoecer. Começa já a não se alimentar bem. E quando não se alimenta bem, qual é a área afetada diretamente? A área do estômago. Inclusive gastrite. Olha só, o ódio, dependendo da dimensão e o tempo que ele dura, pode causar doenças físicas, tá? Tem muita gente doente fisicamente porque guardou o ódio, o rancor, o ressentimento. Mas também o ódio, ele causa doenças emocionais. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas até depressivas. O ponto de partida de algumas foi o quê? O ódio, aquele rancor. Não perdoo, ela me fez mal. Ia dormir meditando, premeditando, e ali em qualquer lugar que ia, pensando naquela pessoa de forma negativa, de inclusive querer o mal àquela pessoa. E aquilo ali foi tomando conta de tal forma da pessoa que ela adoeceu emocionalmente. Mas também adoece do ponto de vista espiritual. Quantos de nós talvez já passamos por algo assim? Estamos diante de Jesus, rezando diante do Santíssimo Sacramento, até de joelhos, rezando, só que não vem a pessoa na mente. A gente começa a brigar na mente, começa a pensar no nome da pessoa, mas não é possível, essa pessoa fez isso para mim. Você tira o pensamento de Jesus e começa a brigar com a pessoa, a desejar o mal para a pessoa. Até o momento de oração, se a pessoa guarda ódio, guarda rancor, aquela concentração própria de alguém que está em comunhão e intimidade com Deus, a pessoa não tem. Porque todos os seus pensamentos passam a ser voltados para quem? Para a pessoa que está odiando, para a pessoa que está querendo o mal, e assim por diante. Olha só que terrível! O ódio é esse veneno que nos adoece de forma física, psíquica, emocional e mesmo espiritual. O ódio é um veneno. Nós não podemos perder de vista isto. O ódio é um veneno. E ele nos mata, viu? E tem matado muita gente. Tem tirado a paz de muita gente.
E vem nosso Senhor nos ensinar exatamente como vencer tudo isso. Por meio de quê? Do perdão. Por meio de quê? Da oração. Se alguém nos persegue, se alguém nos quer mal, rezar por essa pessoa é a forma concreta de combater. Entendendo ainda dentro desse mesmo ponto, o ódio é um veneno que eu tomo para matar o outro. Funciona, meu Deus do céu. O ódio é um veneno que eu tomo com a intenção de matar o outro. Não é verdade que às vezes nós estamos com raiva de alguém, até o dente no outro assim de raiva, e o outro está em casa tomando um sorvete de boinha, rapaz, num dia quente, ou se não tomando ali um suco geladinho, com aquele gelo dentro. A pessoa está tranquila, e nós rangendo o dente, desejando o mal para a pessoa. E parece que vai tudo resolver, e na prática não resolve. Faz o quê? Vai adoecendo o coração, vai adoecendo, vai adoecendo, vai adoecendo, e a pessoa que guarda o ódio, ela vai sendo tomada de algo espiritualmente falando, que ela vai se deteriorando. A pessoa, quando guarda muito ódio no seu coração, a primeira coisa que ela perde, a paz interior. E quando a pessoa perde a paz interior, tudo em sua volta desestabiliza. Na linguagem popular, fica uma pessoa chata, insuportável inclusive. A pessoa começa a responder de qualquer jeito, de qualquer forma, responder sem pensar, responder sem calcular. Fruto muitas vezes do ódio, porque o ódio vai estragando interiormente a nós. O Senhor nos convida a ser santo como Ele é santo. Portanto, se nós guardamos o ódio dentro do nosso coração, nós vamos nos deteriorando, vai estragando. Não é verdade que é você pegar uma fruta podre e colocar junto de outras sadias, aquela fruta podre começa a estragar as demais? O ódio é essa fruta podre que, se colocar dentro de nós, começa a nos estragar. Já não temos paciência, já não temos calma, já não temos compreensão, já não temos mais nada. Por quê? Porque vamos sendo tomados do ódio, do rancor e do ressentimento. E onde o ódio, o rancor e o ressentimento entra, ele destrói, ele estraga. Por isso que nosso Senhor quer nos libertar de toda esta realidade, exatamente porque o nosso Senhor nos quer ver, nos quer pessoas sadias, pessoas saudáveis. O ódio não faz bem para ninguém. Não é verdade que até no âmbito matrimonial, você que é casado, sobretudo que faz tempo, quantas vezes é preciso pedir perdão, né? De relevar muitas coisas, né? E se não releva, a coisa não vai só piorando? A coisa vai só piorando, não melhora não, viu? Rancor, ressentimento, não melhora não, viu? O que faz melhorar? O perdão. O perdão sim, o remédio, é o antídoto para combater o ódio, o rancor, o ressentimento do nosso coração. E não tem outro. É o perdão, é a oração. Se no âmbito matrimonial isso acontece, quando ambos vão ficando azedos, porque cada um tem razão, cada um tem suas coisas próprias, cada um tem ali a sua realidade particular, e ninguém abre mão de nada, o matrimônio vai ficando uma coisa insuportável. Por outro lado, quando no matrimônio um entende, olha, eu não deveria ter falado isso, perdão por ter agido desse jeito, perdão por ter não levado em conta o que você falou. Quando há diálogo, sobretudo quando há perdão, tudo volta à sua harmonia própria, à sua comunhão própria. Mas a comunhão voltou mediante o quê? O perdão. E não a briga, não a discussão, não a razão própria. Se não entra o perdão, as coisas tendem a piorar. E no âmbito matrimonial,
o matrimônio que é santo e belo se torna insuportável. E em muitos casos, até mesmo a separação. E olhando para muitos de vocês casados há bastante tempo, tem um casal aqui de ministro, pelo jeito já tem mais de 2 anos, 43, sem conhecer vocês, só conheço de vista, mas posso afirmar uma coisa: nesses 43 anos, vocês tiveram muito de pedir perdão um ao outro, de se reconciliar muitas vezes ao outro. Por isso durou 43, e com a graça de Deus vai durar até cada um respirar a última vez. Que demore muito, viu? Não precisa ser essa semana não. Não precisa ser essa semana, mas que dure até que a morte os separe, que foi o compromisso que vocês fizeram diante de Deus e da igreja. Mas para que o casamento durasse 43 anos, foi necessário muito perdão, reconciliação. Entender a proposta do Evangelho? Não dá para ficar com esse negócio de ódio não, viu? Rancor não resolve, só piora. Quem escolhe guardar ódio, quem escolhe guardar rancor no coração, é a mesma coisa de alguém que escolhe colocar uma fruta podre no meio de tantas boas. Vai estragando, vai estragando, vai estragando, vai estragando, pessoa que não fica um ambiente insuportável. Aquilo que é estragado adoece. Alguém de vocês já uma vez na vida aí já passou por coisa chamada intoxicação alimentar, não já? Quem já aí? Só para o pai fazer um cálculo aí rápido. Basicamente todo mundo, né? Eu de sexta para sábado estou me recuperando de um negócio desse. Comi um negócio meio diferente. Deu esse negócio da intoxicação alimentar. Foi bater no Santa Rosa rápido. Vômito e outras coisas aí. Me aplicaram um negócio na veia aqui. Passei a tarde meio internado ontem. Intoxicação alimentar. Alguma coisa que não alimento me fez mal. Me desestabilizou todo. Dá com uma moleza danada no corpo. Você quer fazer as coisas, parece que não tem força. Comida, pode ser até uma costelinha assada. Você olha, não sente vontade de comer. Por quê? Porque uma coisa estragada ali estragou todo o organismo. Agora já estou quase bom já estou começando a comer, estou mais ou menos disposto, mas uma coisinha me desestabilizou. Veio o medicamento, que eu não sei nem o que foi que me deram na veia, mas a doutora lá deve saber. Estou melhorando, estou quase bom. Portanto, se algum de nós estivermos intoxicado pelo ódio, pelo rancor, tem uma forma de desintoxicar, que é o perdão. Não tem outro meio. Perdão. A desintoxicação acontece por meio do perdão. Libere o perdão e tudo no teu coração vai voltar a funcionar com normalidade, com harmonia. E para terminar, é questão de inteligência, sabia? Liberar o perdão é questão de inteligência. Por que é questão de inteligência? Se eu guardo ódio, rancor no coração, eu vou adoecer e vou morrer. Imagine se eu, tendo consciência que tinha acontecido essa intoxicação alimentar, não vou para o hospital não, vou ficar aqui. Amanhã era meu velório, ia chegar uma notícia aí: velório de Padre Elenildo no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova. Missa celebrada pelo Padre Joaquim. Talvez ia vir algum representante de Cachoeira Paulista. E o velório do Padre Elenildo. Essa missa aqui estava sendo presidida por outro padre, que eu não ia estar aqui, simplesmente porque me recusei usar do medicamento necessário. Mas não, detectei a coisa, fui para o hospital, fiz todo o processo, estou celebrando a missa aqui, ainda meio ruim da barriga, mas está dando certo, vai dar tempo de terminar a missa, pode ficar tranquilo. Se o padre sair correndo para ali,
O ministério pode ir cantando aí, viu, ministério? Vai cantando, louvando a Deus, até dar tempo de eu descer e continuar a missa. Percebe? Se a pessoa nega o remédio, ela adoece cada vez mais a ponto de morrer. Quem rejeita o remédio está fadado a morrer. Quem rejeita também o remédio, que é o perdão, que é a oração, está fadado a morrer do ódio, do rancor e do ressentimento. Então, o remédio nosso Senhor já deu. É só nós irmos atrás. É só nós querermos e aceitarmos. Portanto, seja inteligente, viu? Seja inteligente. Dê o perdão. Não guarde ódio, não guarde rancor. Viva como nosso Senhor ensinou, amando a Ele, mas amando ao próximo. E a harmonia na nossa vida acontecerá somente quando isso estiver sendo colocado em prática. O amor a Deus e o amor ao próximo. Entendendo que todo próximo é digno do nosso amor. Inclusive os próximos que nos dão trabalho. Que nos querem mal, que nos desejam mal. Mas para esses, nosso Senhor ensina a oração. E é um método infalível. Quando nós temos dificuldade de relacionar com alguém, quando nós começamos a rezar por essa pessoa, algo fabuloso acontece. O nosso coração se abre para liberar o perdão e a própria pessoa se convence do perdão. Portanto, a oração é um método, na verdade é o melhor método para resolver o ódio, o rancor e o ressentimento. Portanto, peguemos usar essa expressão simples com as mãos, os métodos que nosso Senhor nos ensinou para vencermos essas três realidades: o ódio, o rancor e o ressentimento, entendendo que este é o melhor caminho de nós percorrermos e a forma mais saudável de nós optarmos na nossa vida. Saudável de forma física, psíquica, emocional e, sobretudo, de forma espiritual. E nosso Senhor quer que nós cheguemos a essa meta: sede santo, como eu, vosso Senhor, sou santo. Creio em Deus Pai,